Bem, bem, descansaram? Espero que esteja com a bateria boa, hein? Vamos continuar os instrumentos das boas obras referente ao próximo. Não reservar tempo para a cólera. Reservar tempo para a cólera. Sim. Tem um autor monástico chamado Evagrio Póntico, onde que ele escreve o tratado sobre os 8 maus espíritos. E ele diferencia a ira da cólera. Aonde que ele vai dizer que a ira é mais interna, a cólera é mais externa. Quando a pessoa está colérica, ela quer atacar a pessoa com gestos. Agora a ira quer atacar com pensamento, com palavras. Cólera é um dos temperamentos. É. Quem aprendeu isto? São Francisco de Sales. Era um homem colérico. Colérico de tal maneira que ele arranhava a mesa por baixo. E ele um dia disse: espera aí, esse barulho está mais irritante do que nunca. Está machucando a minha mão e está estragando a minha mesa. Não é melhor eu me conter? Aí se tornou o santo da mansidão. É ele que vai dizer: toda a nossa vida deve ser temperada com gotas de mel, não de fel. Um dos melhores livros dele para poder lutar contra a cólera: A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Encontra. As próprias faltas. De aproveitar as próprias faltas. Ou seja, você vai aprender com as suas quedas, com as suas faltas. Elas vão te dar um ensinamento. Ele vai dizer no livro, né, que Deus permite-nos sofrer quedas para nos dar uma lição muito maior. Prova disso, diz o livro dos Provérbios: o justo cai 7 vezes por dia. O justo. Próximo instrumento. Não conceder paz simulada. Quer dizer, aquela paz fingida. Ó, eu te perdoo, estou em paz com você, mas não me procura mais não, tá? Então não está em paz. O que significa isso? É eu abraçar a pessoa, independentemente do que ela fez comigo. Quem fez isso? Santa Maria Goretti. Quando ela escutou a voz do assassino dela, ela disse: não só o perdoo, mas o quero comigo no paraíso. Santa Maria Goretti. Estive lá
onde ela viveu e onde ela foi assassinada. Cidade de Nettuno, na Itália. Próximo do mosteiro de Fossa Nova, onde morreu Santo Tomás de Aquino. Olha só, deixa eu uma coisa disso. Quando ela fala isso, aí Sim, porque depois que ela levou as 15 facadas, ela foi internada. E lá no hospital, o médico dela diz: não é possível. Uma pessoa que recebe um ataque desse era para morrer em minutos. Parece que ela está esperando alguma coisa. Aí o assassino dela, na prisão, tinha uma cruz. Ele olha para a cruz e diz: Maria, me perdoe. Se você me perdoar, Deus me perdoará. E ela escuta a voz dele. Não só te perdoo, mas quero você comigo no paraíso. E ele ganhou liberdade e participou da canonização dela. E no meio da celebração pediu perdão publicamente. É de que ano? A Maria Goretti, 1889, mais ou menos. Foi canonizada pelo Papa Pio XII. É. ele preso, ela no hospital, Uhum. ele olha para os filhos, Fala para ela perdoá-lo. E ela diz: não só perdoo, mas o quero comigo no paraíso. Aconteceu no Brasil, no Ceará. A Beata Benigna Cardoso. O homem a assassinou com facão. Cortou as mãos, depois o pescoço da menina. Depois, quando ela foi proclamada serva de Deus, fizeram uma capela dedicada a ela no Ceará. Quando a capela foi inaugurada, ele foi o primeiro a entrar, o assassino. Aí perguntaram: o que você está fazendo aqui? Vim aqui para pedir a ela e a vocês perdão pelo que eu fiz. E o assassino de Maria Goretti, por exemplo, durante a vida dele foi várias vezes convidado para ser sacerdote. Todas as vezes ele recusou. Só: não mereço ser sacerdote, pois eu matei uma santa. Virou franciscano. E ele foi aberto o processo de beatificação dele. Ele estava quando ela foi beatificada. Sim, canonizado. eu pensei que fosse. Mas, isso é muito. Parece que está fora da nossa realidade. Não está. Somos humanos. E o humano tem perdão. A misericórdia de Deus não tem limites. Como é que fica o bom ladrão? Jesus avaliou os pecados que ele cometeu? Jesus contou para ele a vida passada dele? Não. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sim. É aquela passagem dele do vizinho e a Nossa Senhora. Sim, até nesse livro aí mesmo, conta-se que quando Nossa Senhora e São José foram para o Egito, foi ele que deu abrigo para eles. É. Aí saiu aquela coisa dela, fala, e quando ele está lá na cruz, Jesus, ele reconhece Jesus. É. Ele teve dois encontros. É. Ele teve dois encontros com Jesus. Ela fala o primeiro. É, foi no Egito.
no Egito, depois nas nações. Modificar o pecado, né? Por exemplo, matar o pecado mortal. Aí, hoje, você falou que você, quando fala mal, Matou. ouve, quando você mata, considera pecado mortal, certo? Sim. Para São Tomás de Aquino, sim. Se você fala mal de alguém, você a matou. Então, tem que pensar toda semana. Se não, todos os dias, né? Não se preocupe. Santa Margarida de Cortona e Santa Joana d'Arc confessavam todo dia? Você de novo? Isso é tão surreal, mas eu tenho que pegar da pergunta. E é para outra verdade. Próximo instrumento, então. Não se afastar da caridade. Naquele livro de Santo Eulredo, né, O Espelho da Caridade, ele pergunta: você faz tudo por obrigação ou por caridade? E ele vai dizer, quando você faz por caridade, você não espera da pessoa nenhum obrigado. Por quê? Porque você fez para ele, para ninguém mais. Quando se faz para Deus, não espera recompensa. Nossa, eu fiz aquele serviço para aquele irmão e nem me olhou, nem me agradeceu, nem sorriu para mim. Então, você não fez para Deus. Agora eu vou dar uma dica para vocês. São João Maria Vianney, no sermão dele sobre o purgatório, ele falou que nós temos um meio de ganhar indulgência plenária todo dia. Praticar sem parar caridade. Mas e se a gente pensa? Porque às vezes você não espera, você já pensou. Vai treinando. Se pensar, cair. Aí ele vai dizer, por que que eu digo que a caridade é uma indulgência plenária? Aí ele pega aquela passagem de Paulo, a caridade cobre uma multidão de pecados. Isso está em aonde? Aí ele vai dizer, né? Você não sabe praticar caridade? 1 Coríntios 13. Aí vai dizer, a caridade não é invejosa, não tem ira, não guarda rancor, perdoa tudo, abraça tudo. Esta é a caridade que nos dá indulgência. Alguém vai arriscar a ganhar essa indulgência diariamente? Está mexendo. Na verdade, a caridade cobre nos planos pecados é a primeira vez. Primeira vez, 4 Depois, não jurar para não vir a perjurar. Não sei aqui para o lado de vocês, mas lá para o nosso lado as pessoas... Nossa, eu juro que foi assim. Cuidado.
Então, esse negócio de fazer juramento, de fazer promessa, que nem calcula se vai dar conta de cumprir. É aquele ímpeto, né? Nossa, eu juro que eu vou conseguir aquele, eu juro que eu vou te pagar. Eu prometo que se Deus me der essa graça, eu vou andar de joelho daqui até Aparecida. Você fala assim, Senhor, demorou muita graça, agora eu uma prova. Cuidado, então. Não brinque. São Paulo não vai dizer, né? Com Deus ninguém brinca. Não, eu não. E Santa Afonso Maria de Ligório vai dizer: Jesus não aceita ninguém caçoar da sua mão. Então, depois me conta o que aconteceu com as pessoas que caçoaram de Maria. Como é que elas estão hoje? Eu tenho uma fila aí de um número de pessoas enorme aí que brincaram com a imagem de Nossa Senhora, com o nome dela. O que aconteceu com eles? Então, não brinquem. Proferir a verdade de coração e de boca. Ou seja, ser uma pessoa leal, honesta. Isso aqui é para aprendermos a não sermos fariseus, hipócritas. Diz uma coisa e faz outra. Eu digo uma coisa e creio em outra. Eu digo que eu creio na igreja, mas vou lá tomar passe no espiritismo. Então, eu não estou sendo verdadeiro. Também. Então, Papa Francisco, o ano passado, no final do ano passado, ele declarou: a partir de hoje não existe mais o termo católico não praticante. Quem se dizer católico e não viver conforme pede a sua fé será declarado pagão. Mesmo batizado? Sim. Então, mas não está vivendo de acordo com a fé. O batismo não impede ninguém de ir para o inferno. Não impede. São Pedro já falou, o batismo é o começo da salvação, não é a salvação. Mas fazer uma cristão. Sim. Só que eu não entendi que eu poderia dar outro nome, né? Então. Porque a pessoa que não vive de acordo com a sua fé, então para que ela sumiu? Vixe, padre, então. Isso é católico, até o primeiro pecado. Sim, a minha é a de Deus. Não retribuir o mal com o mal. Tem aqui um episódio da vida de São Martinho de Lima. O superior dele pediu para ele fazer compras e do lado do convento ele viu dois homens brigando, feio.
Ele entra no meio da briga e os homens começam a socá-lo. E ele cai. Aí chega Santa Rosa de Lima e diz: Martinho, você está ferido? Isso não importa, contanto que eu consiga curar a ferida dos corações deles. Aí os dois homens pegam, São Martinho levanta e o abraça. Eles agora abraçam um ao outro para se perdoarem. E os homens se abraçam. Eu aceitaria fazer a mesma coisa? Isto que é oferecer a outra face. Se alguém lhe dá um tapa na face, oferece a outra. Depois, não fazer injustiça, mas suportar pacientemente as que lhe são feitas. Tem uma parte na regra de São Bento que só ele que usa essa expressão, né? Pacientissimamente. Só São Bento usa essa expressão. Quem fez isso, na minha opinião? O abade do deserto, Santo Arsênio. Os discípulos insultavam ele todo dia. Pai Arsênio, o senhor é um adúltero? Sou mesmo. O senhor é um ladrão? Sou mesmo. O senhor é um mentiroso? Sou mesmo. Na hora que eles paravam, mas já terminou? Tem mais nenhum pecado para vocês me lançarem que eu preciso me corrigir? Ou então, aquele mártir do México, né? Padre Miguel Pro. Já viram falar dele? Ele estava para ser executado. Ele disse: antes de eu ser morto, deixa-me dar a minha bênção a vocês. Todos os soldados se ajoelharam para ser abençoados, menos o capitão. Aí ele falou para aqueles que foram abençoados: agora eu espero encontrar vocês comigo na glória. Ou então lá na história de São Cristóvão, quando ele vê os cristãos sendo presos, torturados e mortos, e caminhando felizes para a morte, ele pega um cristão e pergunta: escuta aqui, você não tem vergonha de deixar essas pessoas te maltratarem, tirar sua vida? E o cristão responde: não, irmão, eu estou apenas permitindo que esse instrumento enviado por Deus faça da minha vida passageira chegar à vida eterna. Amar os inimigos. Igual eu falei a Santa Maria Goretti, né? Santo Estevão, próprio Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Santo Estevão, Jesus, não os condenes por este pecado. Já viram falar da beata, aquela italiana que foi morta por um pacto satânico? A Ana Laura, uma freira.
Estive lá onde que ela foi executada. 3 adolescentes fizeram pacto com o demônio. E elas, para selar o pacto, tiveram que executar algumas vidas. E a da irmã foi a última. Tiveram que matar um recém-nascido, obrigaram a mulher grávida a fazer aborto, mataram um sacerdote e, por fim, uma freira. Ela estava já dormindo, era por volta de 11 horas da noite, quando essas 3 adolescentes ligaram para ela, dizendo que na vila próxima do convento delas, tinha uma família que precisava urgente dos conselhos dela. Assim que ela chega na porta da vila, as jovens a cercam dizendo: Madre, fique quietinha que a senhora tem que morrer. Mas o que vocês estão fazendo? Vamos rezar para que vocês parem com isso. Não, irmã, o pacto já está feito. Agora precisa ser selado. Só falta a senhora. Ela se ajoelhou e falou: Jesus, não as condenes por este pecado. Depois que ela entrou em agonia, falou: quando eu estiver com Jesus, vou rezar para a conversão de vocês. Não retribuir com maldição aos que o amaldiçoam, mas antes abençoá-los. Dou aqui o exemplo de São Lourenço Justiniano. Ele foi difamado por um membro da sua comunidade, que, mentindo, disse que ele tinha violado a regra da comunidade. O superior fez a reunião do capítulo, que é a reunião de convocação dos membros da comunidade, e falou: irmão Lourenço, fique aqui no meio. Diga-nos, é verdade que você violou a nossa regra? Ele se ajoelhou e inclinou a cabeça, dizendo: violei sim e quero ser castigado. O irmão que entregou ele não aguentou. Correu para ele, o abraçou e disse: Frei, me perdoe pelo que eu fiz contigo. Fui eu que violei a regra e te entreguei. Às vezes nós precisamos de um gesto desses para quebrar nos corações duros, os corações difíceis. Falta coragem da nossa parte, né? De aceitar fazer esse rebaixamento para o bem do outro. Não odiar a ninguém. Ninguém. Mesmo aquela pessoa que feriu na minha vida, ela não merece ser odiada. Dou o exemplo aqui de Santa Baquita. Quando ela queria ser religiosa, o patriarca de Veneza perguntou: Baquita, você foi torturada, ferida, vendida e outras coisas. Mesmo assim você é feliz? Sim, sou muito feliz. Mas por quê? Porque essas pessoas que fizeram isso comigo, era isso que elas sabiam fazer. E se elas não tivessem feito isso comigo, eu não seria hoje cristã. E se eu me encontrasse com esses homens que fizeram isso comigo, eu me abaixaria e beijaria seus pés.
Que coragem. Não ter ciúmes. Tem aqui a história de Saul, né? Tinha tremendos ciúmes de Davi, do rei Davi, né? Outro exemplo que eu dou aqui, né? Caim. Teve grandes ciúmes de Abel. Ou então Santa Bernadette. Depois que ela vai para o convento, que o diretor espiritual dela lhe pede, havia lá naquele convento uma irmã que se julgava sabedora de tudo. E ela pergunta: Bernadette, por que Maria foi falar logo com você? Eu tenho muito mais estudos, muito mais capacidade do que você. Por que ela escolheu você e não a mim? Ela responde: sabe por quê, irmã? Porque Maria não encontrou neste mundo ninguém mais ignorante do que eu. Se ela tivesse encontrado, falaria com essa pessoa. Então, eu aceitaria me rebaixar para quebrar o orgulho de uma pessoa? Preciso mais de atitudes do que de palavras. Não exercer a inveja. Porque esta inveja pode levar eu a cometer homicídio. Como disse Santo Tomás, né? Eu olhar mal para alguém já matei. Falar mal de alguém já matei. A inveja é um passo para isso. Nossa, eu queria ter aquela vida fácil daquela pessoa. Nossa, queria ter um animal tão bonito igual aquela pessoa tem. Cuidado. Não amar a rixa. Eu ficar fazendo comentários aí para os outros só para tirar o outro da minha lista. Comentários desnecessários. Só porque o outro está me incomodando. Santo Agostinho vai dizer: aquilo que você vê de errado no outro é o que você não quer corrigir em si mesmo. Será que nós paramos para pensar nisso? Aquilo que me incomoda no outro deveria incomodar primeiro em mim. Por que está me incomodando no outro? Porque o outro está apontando o que eu tenho de errado. E eu não quero admitir. Fugir da vanglória. Vocês já ouviram falar daquela carta de São Gregório de Nissa sobre São Basílio Magno? A respeito da amizade dos dois? O que São Gregório de Nissa diz lá? Entre nós havia só uma disputa. Quem que ia ceder o lugar para o outro? Quem que ia chamar o outro de mais importante? Quem que ia chamar o outro de mais sábio? Isto que é amizade. Ou então como Jonatas a respeito de Davi. Tu serás rei e eu o segundo depois de ti. E Jonatas deu tudo o que ele tinha de melhor para Davi,
a armadura, a espada, a lança. Não reservou nada para si. Coloca aqui também o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe. Aceitou morrer no lugar de um pai de família. Aceitaremos doar nossa vida pelo outro? Venerar os mais velhos. Sobre isso aqui o Papa Francisco vai dizer: perdemos o amor, o respeito e a busca de conselho dos mais velhos. Perdemos. Onde disse isso? Papa Francisco. Onde? Isso aí ele disse no Dia dos Avós. Dia de São Joaquim Santana. Uma homilia que ele proferiu. E ele vai dizer nesta homilia: essas pessoas anciãs não precisaram de livros, não precisaram de universidades, só precisaram de experiência, só precisaram de batalhar para chegar no que eles chegaram com seus filhos e netos. E ele pergunta: você que é neto, já perguntou a história para o seu avô como que ele conseguiu criar os seus pais para que você nascesse? Perguntou para ele a luta que ele passou? Eu falo de experiência própria. Quando os meus avós eram vivos, eu gostava de tomar o tempo deles, para eles me contarem sua história. Ficava horas e horas escutando a história deles. E eles me contavam com alegria imensa. Um dos fundadores do nosso mosteiro, Dom Carmelo, que me acolheu no mosteiro, eu ficava horas conversando com ele sobre a experiência que teve de chegar ao Brasil e fazer a fundação do mosteiro. Então, nós estamos numa vida tão corrida que não temos paciência de conversar com essas pessoas, para elas nos contar o que elas já passaram, como é que elas venceram, como é que elas estão se sentindo agora. Que lição que ela tem para nos dar hoje. Amar os mais moços. Vamos entender aqui, ó. Amar não é se apegar. Amar não é grudar no outro. E às vezes eu digo que eu amo a pessoa, eu estou lá, não saio da cola dela. Né? Fico lá com aquela dor de cotovelo se caso ela gostar de outra pessoa. Se ela conversar com outra pessoa mais do que comigo. Isso não é amar. Orar no amor de Cristo pelos inimigos. Quem fazia muito isso? Santa Faustina. Ela dizia: Senhor, deixa-me sentir todas as dores que os pecadores estão te causando. Ou então que eu disse lá, né? A história de São Pacômio, que pediu a graça de Deus para nunca mais sentir vontade de dormir.
E Jesus perguntou para ele, mas para que você quer essa graça, Pacome? Que eu quero rezar e me sacrificar para a conversão dos pecadores. E Jesus disse, tudo bem, mas não vou te dar isso para o resto da sua vida. Te dou essa graça por 6 meses. Durante 6 meses você não vai sentir vontade de dormir. E ele está lá, tudo bem. Passou 6 meses, ele continuou não dormindo. E o demônio aparece no meio da história, dizendo assim, Jesus, o senhor não tinha dado só 6 meses para aquele seu servo, para ele não dormir? Sim, ele continua acordado e continua rezando e me roubando pessoas que eu tinha preparado para o inferno. Dá um jeito nele. Pergunta para ele então, se ele está disposto a morrer. Ele disse que não, então problema dele. Eu pediria a mesma graça? Conta-se que o Papa São João Paulo II, né, reservava só 4 horas para dormir. Um dia ele foi visitar a Alemanha com Joseph Ratzinger, né? Aí chegando lá, ele disse, Santidade, posso ver o programa da sua visita? Claro, filho. Posso modificar? Mas modificar o quê? O senhor não marcou nenhuma hora para o senhor descansar durante o dia, o senhor precisa. Filho, eu não vim aqui para descansar. Eu vim aqui para cuidar das minhas ovelhas que estão aqui. Quanto a descansar, deixa para a eternidade. Ele não dormia enquanto ele não rezava de joelhos o rosário. O rosário. E vocês sabem que ele que é o autor dos mistérios luminosos, né? Voltar da paz antes do pôr do sol com aqueles com quem teve desavença. Isto aqui, gente, eu estava vendo um relatório de um médico e também de um psiquiatra. Grande parte de doenças hoje, tanto físicas quanto psicológicas, é por falta de perdão. Não se perdoar de coração. E o psiquiatra comprovou, muitos dos meus pacientes que aprenderam a voltar à paz e perdoar de coração foram curadas sem medicação. E um cardiologista também falou que muitas pessoas que tinham problemas de coração é porque ficavam remoendo raiva dos outros. São esses os instrumentos que São Bento coloca referentes ao próximo. Entendido? Perguntas, dúvidas, acréscimos, choros e lamentos? Só uma conclusão. Esse serviço aqui será assim. Esse serviço aqui, exatamente. Bom, as irmãs podem me explicar melhor do que eu aqui, ó. Tem um comentarista da regra de São Bento, Adalberto de Voguet, que ele vai dizer que a regra de São Bento inteira pode se resumir nesse capítulo 4. Quem conseguir praticar
Todo o capítulo 4 de Esdras praticou a regra inteira. E detalhe, gente, quantos livros tem a Bíblia? Vamos ver se vocês sabem. 73. Quantos capítulos a regra de São Bento tem? 73, na verdade. Então, o que São Bento está nos dizendo com isso? Quem pratica a regra dele, pratica a Bíblia inteira. Então, vou fazer uma pergunta de teste para vocês aqui. Quem de vocês já leu mais de uma vez a Bíblia inteira? Ninguém, gente? Possível. Uma vez, pelo menos. Pensei que alguém que... Eu estava esperando que alguém fosse ler mais do que eu já li. 4. Não, leia a Bíblia inteira. Sim. Agora, eu criei também um método de leitura da Bíblia para ler ela inteirinha num ano. Um método particular meu. Dá para fazer. Tranquilo, não atrapalha seu dia a dia, nem nada. Não. Pode ser 15 minutos seu dia. Então, no nosso vontade, já teria uma simpleza. Vocês não vão querer me chamar aqui depois do que eu estou fazendo com vocês. Já estou acabando com vocês. Não. Não vou explicar aqui. Tá bom para vocês ou vocês querem que eu fale um pouco mais? Ou vocês querem esticar um pouquinho e continuar as confissões? Escolha de vocês. Eu estou tranquilo. Então, que agora só faltam os instrumentos referentes a nós mesmos. São 43. Tem. Só que a de hoje à noite a Mari pediu para poder focar no tema da oblação. Aí só amanhã que eu voltarei a falar dos instrumentos referentes a nós mesmos.